Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Nós vamos nos dedicar a um tempo de oração em que quero compartilhar com vocês 3 necessidades. Gostaria que nós estivéssemos orando por temor a Deus durante o culto, uma vida cheia do Espírito e uma igreja comprometida em amar e evangelizar pecadores. E é extremamente importante esses pedidos porque eles nos levam a uma atitude com relação a Deus durante o culto, nos levam para uma busca de uma mudança dentro de nós e uma busca fora de nós, olhando para o pecador, olhando para os necessitados. Então, para cima, para dentro, para fora. Então, eu gostaria que nós estivéssemos olhando agora para esses pedidos. Você pode se juntar à pessoa que está do seu lado e vamos orar então por esse momento tão especial. Ok? Feche seus olhos e ore nesse momento. Querido Deus, quero pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes nós, como igreja, não estamos com um coração reverente. Às vezes estamos aqui com o coração dividido, pensando muitas vezes no que vai ser o dia de amanhã, nas lutas ou problemas que vamos enfrentar, ou nas dificuldades que tem logo mais, ou nas atrações que se seguirão depois do culto. Nós temos um dia da semana em que nos reunimos como igreja para poder prestar um culto ao Senhor. E, ó Deus, nos perdoa quando falhamos acerca disso. Mas, Senhor, transforma nosso coração. Que a nossa reverência, Deus, passe por cada pensamento, palavra e ação durante o culto. Que seja uma entrega de vida, de mente, de alma, de corpo ao Senhor, que é o nosso Deus. Eu te peço, Pai, que essa mudança produza em nós frutos do Espírito, frutos de uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Ó Pai, que possamos manifestar esses frutos, amor, paz, alegria, benignidade, bondade, todos os frutos, ó Pai, que o Teu Espírito tem e que nós precisamos, para lidar com as lutas, para lidar com as dificuldades, mas sobretudo, para nos relacionar com o Senhor. Ó Pai, eu te peço também, ó Deus, que Tu possa acender em nós, ó Deus, esse desejo, essa chama de poder pregar ao pecador. Ó Pai, que nós possamos olhar para fora, ver pessoas que estão precisando da graça, da misericórdia do Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a olhar para essas pessoas com compaixão e amor, e que possamos levar a doce, eterna,
vontade, mensagem do Senhor. Assim nós oramos, Pai, pedindo também que Teu Espírito fale ao nosso coração hoje à noite. Que Ele seja o ministrador, que Ele seja o pregador e que o nosso coração seja convencido, rendido, transformado. Que hoje seja um dia de salvação, mas também de mudança de vida dentro de nós. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa caminhada para concluir aqui o capítulo 11 do livro de Hebreus. Nós estamos já há algum tempo vendo esse texto. E hoje eu quero compartilhar com vocês o finalzinho desse capítulo 11. Mas quando a gente pensa sobre fé, estava refletindo. Eu creio que depois da palavra amor, a palavra fé, sem dúvida, é a palavra mais banalizada que nós temos no nosso meio. As pessoas elas vão reinterpretando o que significa fé. Os falsos líderes eles vão dando uma dimensão da fé que é extra-bíblica. Eles vão passando a associar a fé a conquistas pessoais. Não demora muito se a gente olha, seja na televisão ou na internet, algumas dessas mensagens que estão na moda hoje em dia. Pessoas que estão vendendo a fé, pessoas que estão mostrando que ter uma vida de fé significa ter uma vida de sucesso. E à medida que eles associam a fé àquilo que ela não é, eles passam a trazer uma nova conotação de fé e afastando as pessoas de viver a verdadeira fé. Fé não está relacionada a só conquistas. De fato, a gente vai ver hoje a realidade de pessoas que vivem pela fé. É dito por aí nesses círculos de igrejas neopentecostais que se você não está vivendo uma vida de vitória, então você não tem fé. Já ouvi o absurdo de que se você é pobre, você não tem. Esses são alguns absurdos que a gente vai ouvindo à medida que a gente se depara com essa perspectiva antibíblica da fé. Nós vamos ver hoje à noite que sofrer pode ser uma atitude de fé sincera e genuína. Vencer, conquistar, também é uma atitude de fé. Esperar pelas promessas também é uma atitude de fé. A realidade apresentada hoje em dia por esses falsos líderes, ela não é uma realidade que caracteriza os filhos de Cristo ou caracteriza aqueles que de fato vivem pela fé. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre esse tema, a realidade dos que vivem pela fé. Como é essa realidade? A gente tem acompanhado inúmeras mensagens no capítulo 11 de Hebreus, mas nós temos um número menor do que inúmeras. E eu quero relembrar para você o que a gente viu até agora sobre a fé. Nós tivemos uma primeira mensagem no capítulo 11, de 1 a 3, em que foi nos apresentado que a fé, ela não retrocede. Ela é definida por uma confiança esperançosa em Deus. Ela conduz o crente à aprovação diante de Deus e transforma a nossa compreensão da realidade. Vimos também com o Pedro que a fé que recebe uma aprovação de Deus, ela tem algumas características. E o Pedro destacou 3 personagens para nós: a fé de Abel, Enoque e Noé. Homens que demonstraram em sua vida uma fé correta
na adoração, na caminhada com Deus e na obediência à palavra de Deus. Nós temos esses exemplos de fé. A gente viu também que a fé nos faz perseverar. Isso o pastor Leisson apresentou para nós essa perspectiva e destacou 5 aspectos de uma fé que lida com essa questão da obediência. Aliás, da perseverança. Ela obedece mesmo sem saber, ela é confiante diante do improvável, deixa o passado pela eternidade e renuncia o que for preciso. Ela aponta para um futuro até nos últimos dias. E no domingo passado, o irmão Ricardo apresentou para nós uma fé que agrada a Deus. Pela fé, fazemos o que é justo, apesar dos riscos, e pela fé, experimentamos o poder de Deus através do triunfo e do livramento. E hoje eu quero falar sobre a realidade dos que vivem pela fé. Meu trecho, ele é um trecho menorzinho, pequeno. Vai do 32 ao 40. Nós temos aí 8 versículos e eu tenho uma esperança de não pregar 2h30. Eu tenho uma esperança e você está aí orando. Ô Senhor, realiza. Nós vamos ler esse texto. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam a fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites, outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia planejado algo melhor para nós, a fim de que eles fossem aperfeiçoados sem nós. Toda vez que a gente olhar para esse texto, ou quando você olhar para esse texto, eu gostaria que você tivesse na lembrança essa declaração que eu vou apresentar agora. Essa declaração, ela concentra as ideias que eu quero expor hoje à noite aqui. Pela fé, o cristão é capacitado por Deus a alcançar vitórias, suportar sofrimento extremo, sem contudo perder a esperança nas promessas de Cristo. Então, a nossa exposição ela tem hoje três partes. Então, qual é a realidade dos que vivem pela fé? Em primeiro lugar, eles vão alcançar suas vitórias pela fé. Essa é a parte boa, né? Você vai ficar, bênção, aleluia, glória a Deus, vitória, amém. A segunda, ela já é um pouco mais pesada. Suportam sofrimentos extremos por causa da sua fé. E a terceira, volta ao ânimo, né? Eles alicerçam a sua fé nas promessas de Cristo. Então, de maneira clara, nós vamos apontar para esses 3 aspectos, ok? A realidade dos que vivem pela fé. As pessoas vão alcançar suas vitórias pela fé, isso é positivo, vão suportar sofrimentos pela fé e vão alicerçar a sua fé nas promessas do Evangelho. Então, para a gente seguir, a primeira a gente vai trabalhar com ela agora. Qual é a realidade dos que vivem pela fé? Em primeiro lugar, eles alcançam suas vitórias pela fé. Olha o que o texto vai dizer. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força,
tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. O autor aos Hebreus, irmãos, ele está aqui concluindo o seu raciocínio quando ele estava falando sobre os heróis da fé. Ele estava falando de vários homens da fé. Falou de Abel, Abraão, falou de Enoque, e ele vai dando essa lista de pessoas. E aí, ele faz uma declaração, uma pergunta: que mais direi? Não tenho tempo para falar. A lista, ele vai chegando no fim, e ele vai dando uma lista de pequenas pessoas, uma pequena lista de pessoas, e uma categoria de pessoas que são os profetas. E o autor vai chamando a atenção para essa realidade. O que eu posso dizer ainda mais do que foi dito? O que a gente percebe é que o autor chegou num ponto que ainda havia muito para falar, mas o tempo já não permitia. Ainda havia muitas pessoas que no Antigo Testamento se tornaram modelos de fé para as pessoas. Porém, parece que essa declaração do autor aponta para uma preocupação enquanto ele escrevia. A sensação que se tem é que ele está escrevendo como que se ele estivesse pregando enquanto escreve. Era um tom pastoral, era uma preocupação com o coração das ovelhas que iam lidar com sofrimentos, com provações. A vida deles seria submetida a grande sofrimento. Então ele, como que num tom pastoral, traz essa questão. E aí, ele faz destaque de algumas pessoas: Gideão, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Ele acrescenta: os quais pela fé. Então essa expressão é interessante destacar, porque os quais aqui, ele não aponta somente para essas figuras do capítulo 11. Há mais gente aqui que me parece que o autor estava pensando. E por que a gente consegue entender isso? Porque os eventos que vão se seguir, que ele vai listar, eles não estavam restritos apenas a esses personagens. Fechar a boca de leões, dos que foram falados até agora, do capítulo 11, do início para cá, a gente olha para a vida deles e não vê que algum deles fecharam a boca de leões. Provavelmente, o texto não diz, provavelmente. Ele poderia estar apontando lá para Daniel, para outras pessoas. Mas o fato é que, inicialmente, esses que foram citados no capítulo 11 são os modelos. Detalhe interessante é que esses homens que apareceram no capítulo 11 aqui, quando a gente for começar a pregar o capítulo 12, lá vai falar de uma nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunha são esses heróis da fé. São esses homens. E aqui o autor vai apresentando esses homens aqui. O texto segue e ele vai destacar: esses pela fé fizeram o quê? Conquistaram reinos. E aqui a gente começa a perceber, nesse trecho, que todas as vitórias que foram apresentadas, ou todas as conquistas que foram apresentadas aqui, foram conquistas de território, conquistas nacionais, de terra. Esses homens, eles se dedicaram, se esforçaram e conseguiram conquistar, com um braço forte, esses territórios. Conseguiram conquistar pela fé. Conquistaram reinos. Eu vou fazer destaques aqui a pessoas, a personagens que estão aqui nessa lista que ele deu para nós. Ele falou de Davi e ele falou de conquista de reinos. 1 Samuel 18, 14, 18, 4, 11, 19 até o 10, de 9 até 10, perdão, 19, de 9 a 10, ele vai falar de conquistas do rei Davi. Quando ele está falando de conquistas e traz a ideia de Davi, a gente pode ver na história de Davi as diversas vezes que ele conquistou reinos.
Davi era um homem firme na sua vida de fé com Deus. E ele conquistou muitos reinos. Davi, 2 Samuel 8:1 diz assim: depois disso Davi derrotou os filisteus e os subjugou. Tirou do controle deles Meteg e Amá, mostrando esse aspecto conquistador de Davi. Ele conquistou reinos. De acordo com 2 Samuel 8:1, de acordo com 1 Crônicas 18, Davi conquistou um número até grande de reinos. Ele vai apresentar nesse texto, e Davi conquista 6 nações, tanto em 2 Samuel 8, quanto em 1 Crônicas 18. Davi conquistou 6 nações com seus arredores, e a maior conquista que ele teve foi a de Jerusalém, ou a mais importante, mais preciosa. Várias vezes nós lemos nas Escrituras, irmãos, que Davi, antes de sair para a guerra, ele consultava Deus para saber se podia ir, se ele iria vencer, se era aquilo que Deus queria que ele fizesse. E em tudo isso a gente vai percebendo em Davi um homem submisso à vontade de Deus e que vivia pela fé. Ele teve conquistas. O texto diz que eles praticaram a justiça. E ele cita Samuel. E é impressionante quando nós olhamos para a vida do profeta Samuel. Samuel, ele é impressionante no capítulo 8, quando ele vai passar a sucessão do reino para Saul. Ele faz uma série de questionamentos para a nação. Eu estou aqui diante de vocês e sirvo a Deus desde a minha meninice até agora. Agora quero que vocês olhem para mim e apontem o que eu roubei, o que eu tomei, qual é o meu pecado. E ele passa a apontar uma série de questões sobre a sua própria vida, mostrando que Samuel era o homem que praticava a justiça de Deus. A prática da justiça aqui, ela não é simplesmente só obedecer a um princípio. Há algo mais aqui. Praticar a justiça é ter a coragem para obedecer a Deus, ainda que isso custe a sua própria vida. Quando Saul, ele volta da guerra, ele não mata Agag, rei dos amalequitas. E Samuel, corajosamente, despedaça Agag. O próprio capítulo 11 também aponta um outro homem que viveu uma vida reta, justa, e isso lhe custou a própria vida, que foi Abel, assassinado pelo seu irmão por ter vivido de forma justa e piedosa diante de Deus. Isso são exemplos de homens que decidiram viver pela fé, conquistar coisas pela fé. O texto também diz: obtiveram as promessas. Abraão, como já foi exposto há 2 domingos atrás, tanto no domingo anterior quanto no outro, foi exposto da vida de Abraão. Um homem que de fato obteve as promessas de Deus. Quais promessas Deus fez para Abraão? Que ele teria o quê? Um filho. Só isso? Deus deu a posse da terra para ele. Ele peregrinou na terra, não conquistou a terra toda, mas ele teve o filho dele. Ele realizou. Eu acho fantástico que quando Deus faz a promessa para Abraão que ele seria pai, o texto vai dizer, em Gênesis 24, que Abraão morre com 175 anos, certo? Ele teve um filho aos 100 anos. Isaac, quando tem 40 anos, ele casa. Tá bem, jovem? Você que tem 40 anos e ainda não casou. Viu? Há esperança para você. Pela fé você vai casar aos 40. Tá bom? O camarada era marcha lenta, casou com 40. Se ele casa com 40 e Abraão teve seu filho com 100 anos, então quando Isaac casa, Abraão tinha quantos anos? 140.
Quando Isaque tinha 60 anos, lhe nasceram seus 2 filhos, Esaú e Jacó. Nasceram esses 2 filhos. Ele tinha 60 anos, então Abraão tinha quantos anos? 160. Se ele morreu com 175, quando Isaque e Jacó tinham 15 anos, é que Abraão morre. Ele viu a continuidade da promessa. Ele viu uma nova geração surgindo. Isso é um aspecto importante dessa promessa que ele recebe. Ele obteve as promessas. O texto diz que da fraqueza tiraram força. Dá para a gente lembrar de quem, quando a gente olha para essa declaração? De Sansão. Sansão, no seu momento mais difícil, está lá, sendo humilhado no templo de Dagom, todos os seus inimigos em festa, e ele lá, ele ora da fraqueza, já sem aquele vigor que ele tinha, sem aquele poder que ele tinha, ele ora. Deus responde a sua oração, ele derruba o templo e mata os inimigos de Deus que zombavam de Deus. A gente percebe que isso foi pela fé, porque ele orou. Deus respondeu. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Aqui a gente consegue concentrar Gideão, Baraque, Jefté. Todos esses homens eram juízes, eram autoridades no meio do povo de Deus. Todos esses homens também tinham uma coisa em comum. Eles eram fracos, inconstantes, imperfeitos. E Deus usou a vida deles para conquistar a terra. Eles foram usados por Deus para colocar em fuga exércitos. Eles sempre eram minoria. Eles iam com poucas pessoas e conseguiam colocar exércitos inteiros em fuga. Essa é uma característica que une os 3 aqui. Com pouca gente, eles conseguiam colocar em fuga muita gente. Por quê? Porque Deus estava atuando na vida deles. Eu disse lá atrás que esse texto ele não se limita apenas esses heróis que são descritos no capítulo 11. E esse destaque que ele diz aqui, mulheres receberam pela fé seus mortos. Novamente eu digo, não está escrito no texto. Mas quando a gente olha para essa declaração, nós podemos enxergar na Bíblia quem fez isso. 2 profetas, Elias e Eliseu. Eles ressuscitaram. Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta de Sidom. E Eliseu, o filho da mulher de Sunem. Homens que foram usados por Deus. A gente percebe nessa primeira declaração as conquistas que esses homens tiveram. Territórios foram ganhos. Exércitos foram colocados para correr. Esses homens trouxeram de volta à vida pessoas que já haviam morrido. A gente percebe uma grande atuação de Deus na vida desses homens. Eles, de fato, conquistaram coisas pela fé. E, queridos, há algumas lições para a gente aqui. Pela fé, o cristão, ele é conduzido por Deus a grandes conquistas. Aí você acha bom agora, né? Fala mais, pastor. Fala em nome de Jesus, que eu já estou com a mão aqui aberta para receber. O Vitor está lá com a mão assim já, manda. Não é porque essas igrejas elas estão distorcendo o princípio que nós não vamos falar dele da maneira correta. De fato, irmãos, nós podemos, de fato, ter conquistas de coisas aqui para a nossa vida. Às vezes é a cura de uma doença que você está lidando há muito tempo.
e que você já não acreditava, inclusive, que poderia ser curado. Você ora, você busca, pela fé você crê, e o Senhor cura você. Amém, irmão? Grandes conquistas na sua própria vida espiritual também. Se olha para você, eu acho que eu não sei se eu vou amadurecer tanto, crescer. E você busca, você vai atrás, você luta e o Senhor abençoa você. E você cresce na sua vida. São conquistas de coisas também, que tem uma relevância, uma importância para você. Eu recebi um áudio de uma irmã, que muito feliz, muito alegre, falou: pastor, eu estou mandando esse áudio, que eu lembro que eu compartilhei com você o desejo que eu tinha de ter a minha casa, e foi impressionante como Deus fez a coisa acontecer. Eu ficava, irmãos, era eu ouvindo o áudio com muita alegria no meu coração. São conquistas, são coisas, e de fato nós podemos pedir essas coisas para Deus. Há alguma promessa específica que Deus vai dar? Não. Ele dá se Ele quiser. Ele faz se Ele quiser. Mas é claro para nós, irmãos, que Deus tem o desejo de nos abençoar, inclusive nessas áreas material, ou nessas áreas materiais. Você pode pedir com fé. Dar é uma questão, é um expediente de Deus, mas Ele pode fazer e você pode pedir isso. Amém, irmão? Você gosta, né? Essa parte boa. Calma aí que já tem uma coisa melhor para você. Viu? Pela fé, o cristão imperfeito é usado por Deus para liderar. Homens do passado e juízes. Esses homens, eles eram pessoas muito limitadas. Eram pessoas que tinham uma fragilidade, eram inconstantes, imperfeitos. Mas Deus usou esses homens para liderar, para conquistar. Às vezes você olha para você e acha que você não consegue liderar um PGM, um grupo pequeno. Você olha para si, não, pastor, eu não consigo liderar o PGM como o pastor Judásio lidera. Aí você já vai logo para o nível mais alto da igreja, né? Ou não consigo liderar como fulano de tal. E não necessariamente. Você pode, de fato, se apresentar, querido, se Deus usa a sua vida a fim de que você possa crescer em liderança. Mas não apenas uma liderança em PGM. A liderança dentro da sua casa. Liderando sua família, seus filhos, sua esposa. Queridos, o homem, não no sentido genérico, o macho. Todo homem é um líder. Não importa que tipo de líder ele está sendo hoje. Deus chama o homem na função de liderar. Mesmo na sua fraqueza, na sua limitação, Deus pode usar você para a edificação da sua casa. A fim de que você possa cuidar dos seus, a fim de que você possa guiar sua família para o Senhor. Essa é uma grande conquista. Vivemos uma época hoje que os casamentos se desfazem, especialmente por falta de liderança nos lares. Casamentos entram em colapso, especialmente por isso. E aí, quando você entende esse princípio, e pela fé, você entende, pela fé, mesmo com as minhas limitações, Deus me chama para liderar a minha casa. Eu quero liderar, eu quero pastorear meus filhos, eu quero pastorear minha esposa. Eu não tenho tanto conhecimento bíblico, eu vou atrás. Eu vou estudar, vou me matricular nos cursos da igreja, mas eu quero liderar a minha família. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu nunca pensei na minha vida que um dia eu ia ser pastor. Eu nem queria ser pastor, só queria ser crente. Pastor também é crente, viu?
Eu só queria servir, estar junto com os irmãos. Gostava de ler a palavra com eles, estudar com eles. Eu nunca tive um discipulador na minha vida, irmãos. Ninguém nunca sentou comigo e disse: espera aí, deixa eu te ensinar a Bíblia. Não, não tive. Eu tenho pessoas que me impactaram no ministério. Um deles vai estar aqui na conferência de aconselhamento bíblico, que é o pastor Edson. Quando eu sabia que o pastor Edson estava em Floriano, conheci ele em 2008, eu ia bater lá. Eu morava em Barão de Grajaú, tinha que cruzar a ponte, o rio, para chegar lá, para conversar com ele. Ficava conversando com ele sobre a Bíblia até as 3 horas da manhã. E ele que me aguentasse. Eu queria aprender. E foi assim que eu fui crescendo. E a minha paixão pelo Senhor, pelo reino, Deus me separa para o ministério. Pode ser assim com você também. Liderar, quando você se coloca diante de Deus, Deus usa os improváveis para a glória dele. Não rejeite a liderança de um PGM, não rejeite uma supervisão, não rejeite a liderança da sua casa. E você, homem que ainda não casou, que está com medo de liderar, lidere, case, para você viver esse princípio de Deus na sua vida. Pela fé, o cristão deve praticar a justiça de Deus corajosamente. Foi assim com esses homens. Samuel era um exemplo para nós de um homem que praticou a justiça de maneira corajosa, firme. Ele não queria só obedecer a Deus, ele colocou a vida dele em risco. E muitas vezes alguns jovens, quando vão para a faculdade, eles não querem falar da sua fé. Não querem praticar a justiça porque estão temerosos do que os amigos vão dizer. Não vão zombar de mim porque eu sou crente. Vão dizer que eu sou evangélico e eu não quero. Sabe como é que é? Está dando conflito hoje. Devemos viver, você jovem, adolescente, você irmão, deve viver essa justiça independente das circunstâncias. É uma atitude corajosa e decidida. Viver a palavra, viver a fé, aplicar os princípios de Deus, corrigir pecados, confrontar pecados. Essa é a prática da justiça. Às vezes as pessoas não querem viver essa prática porque estão com medo de confrontar o pecado dos outros. Às vezes você, esposa, tem medo de confrontar o pecado do marido. Não, porque ele é o líder da casa. Confrontar um pecado é coisa de crente para crente. Não importa sua posição. É assim que tem que ser. Não tenha medo. E muitos, para não passar por isso, vivem uma falsa paz. Eu não vou confrontar não, pastor, porque vai dar... Irmão, tem alguns casos que realmente eu entendo. Que é melhor segurar um pouquinho. Quando você convive com um cônjuge que não é crente e que é agressivo. Tudo bem, vamos usar a prudência. Se convive com um crente, seja mulher ou homem, não, pastor, não vou confrontar, porque aí quando eu começo a confrontar é complicado. Não. Nós não podemos ver um pecado e ficar calado diante do pecado. Essa é pela fé. Pela fé o cristão é fortalecido em tempo de fraqueza. Isso é um aspecto interessante quando a gente vê Sansão. Ele errou, teve seus momentos de declínio, de luta. Mas a partir do momento em que uma pessoa que estava caindo, em declínio, ela para, e ela ora, e ela reconhece o Senhor e busca o Senhor levanta o caído. Não tem desculpa para não servir a Deus. Não, pastor, eu estou fraco, estou difícil, não dá para mim. Rapaz, reconhece seu pecado, confessa seu pecado. Fala para o Senhor como é que você está. Pede perdão e vá servir ao Senhor. Não fica dando a fraqueza como desculpa. Porque tem crente que já transformou em hino a fraqueza.
Não, pastor, não dá, eu estou fraco, é assim, é assado, eu não posso ir. E não. Da fraqueza tiraram força. Não era uma coisa do Sansão para ele mesmo. Qual era a fonte de poder de Sansão quando ele orou? Quem era? Qual é a sua fonte de poder? Não é a sua intelectualidade. Não é a sua força física. A nossa fonte de poder é Cristo Jesus. É Ele. Se você ora, se você clama, se você busca, o Senhor cuida de você. Deus fortalece você. Você está depressivo? Está desanimado? É nesse momento que você precisa orar. Pastor, eu não sinto vontade de orar, que eu estou com depressão. Não sinta! Ore! Eu não estou com vontade de ir para a igreja. Não sinta vontade. Venha! Eu estou sem vontade de ler a Bíblia. Não sinta vontade, leia! Quando eu tive depressão, eu não queria ler, orar ou ir para a igreja. Eu ia, independente do que eu estava sentindo. Da fraqueza, do fundo do poço, eu olhava para Jesus. Eu ia. Eu estava no culto, sem vontade de bater palma, triste. E vinha um irmão, me dava um abraço, a gente batia palma aqui. E a coisa ia ganhando força, ganhando força. Eu já voltava para casa mais crente do que quando eu cheguei. Queridos, o seu coração, seus desejos não podem governar você. Porque se eles governarem você, você vai viver uma vida de fraqueza. O que você precisa é olhar para o seu Senhor e o seu Salvador. Esses irmãos, a gente vai ver agora, eles estavam passando por perseguição, por lutas. E o autor estava estimulando ele, através desses exemplos de fé, a responder a esse problema. Da fraqueza, eles tiraram força. No seu pior momento de fraqueza, você pode ser erguido se você olhar para o Senhor. O que você está passando hoje? Olha para o Senhor. Responde o que o Senhor está perguntando para você, está falando com você. Qual é a realidade dos que vivem pela fé? Segundo, eles experimentam um sofrimento extremo por causa da sua fé. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. O autor aos Hebreus está apresentando aqui a circunstância de sofrimento que muitos desses homens viveram por causa da sua fé. E ele vai mostrar que esses irmãos, que esses crentes do passado, do Antigo Testamento, eles lidaram com provações e sofrimentos num nível muito extremo, irmãos. Ele vai destacar aqui, eles decidiram sofrer pela fé. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para alcançar uma ressurreição o quê? Superior. Havia uma crença antiga que quando uma pessoa escapava de uma morte certa, aquilo era um tipo de ressurreição que ela recebia. Não é o que está aqui. O que vai ficar claro aqui para nós é que há uma ressurreição superior. Que tipo de ressurreição superior é essa? Mesmo no Antigo Testamento, já havia um ensinamento sobre a ressurreição. Daniel, capítulo 12, vai mostrar, inclusive, quando o profeta Daniel está ouvindo o anjo falar com ele, e o anjo vai destacando para ele, verso 2 e 13,
que ele precisava ouvir aquilo, guardar aquilo no coração que ele estava ouvindo, porque no tempo do fim, ele iria ser levantado, ou outra palavra para ressuscitado, para receber a sua herança. Já havia uma crença antiga sobre essa questão da ressurreição futura. O texto aqui, ele não está aqui no texto, claramente, que está falando lá atrás de Daniel. Mas essa já era uma perspectiva veterotestamentária. Já se olhavam para lá, para Daniel, e sabiam que existia uma ressurreição superior. Que de fato, esses homens seriam ressuscitados um dia. E queridos, a ressurreição que eles aguardavam era uma promessa para Israel. Naquele tempo, eles tinham essa convicção que eles seriam levantados da terra, teriam seus corpos ressuscitados para viver uma nova e eterna vida com Deus. E essa realidade que aqui está, ela não se concretizou, por causa que Cristo ainda tinha um outro plano, que aliás tinha um plano que envolveria a gente. Por isso que eles não receberam essa ressurreição lá. E esses crentes, quando passavam por tortura, sofrimento, eles se recusavam a ser libertos porque eles acreditavam pela fé que um dia seriam ressuscitados. O próprio Abraão, quando levou seu filho para sacrificar Isaque, ele acreditava que Isaque poderia ser ressuscitado das cinzas. Havia uma crença na ressurreição já no Antigo Testamento. E muito provavelmente essa crença está relacionada a essa ressurreição futura, da qual tanto os crentes do Antigo Testamento aguardam, como nós, os crentes do Novo Testamento. Amém, irmão? Essa é uma promessa significativa para nós, para a igreja. A fidelidade ou a fé a Deus levou muitos desses crentes ao sofrimento. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada. Perceba aqui que o problema deles não era uma dor de cabeça que Deus não quis curar. Perceba que o problema deles aqui não era uma frustração por não ter sido aprovado num concurso. Era algo pior, irmãos. Você é crente? Sou. Você vai sofrer. Era essa que estava acontecendo aqui. Era assim que estava acontecendo. Quando a gente pensa em zombaria, açoites, e ainda outros foram acorrentados, colocados na prisão. Eu me lembro aqui do que aconteceu com o profeta Jeremias. Foi assim com ele. Ele foi submetido a penas cruéis, como por exemplo, ficar confinado em uma cisterna por vários dias, zombado, agredido. Não teve o privilégio de casar e ter uma família. Deus disse para ele. Ele sofreu duramente. Por causa de quê? De sua fidelidade a Deus. A palavra fidelidade no Antigo Testamento é a que aponta para essa ideia de fé do Novo. O texto diz que alguns foram cerrados pelo meio. A tradição histórica, ela vai dizer que Isaías foi essa pessoa, porque ele confrontou o rei Manassés e a sua mensagem era dura. Ele foi condenado a esse tipo de morte, ser cerrado pelo meio. Alguns dizem que havia um toco que era oco, e ele entrava para dentro e
ali ele foi cerrado. Por causa de quê? Da sua fé. Não só ele, próprio Zacarias, filho do profeta, filho do sumo sacerdote Joiada, foi apedrejado até a morte por ter repreendido Joás e Judá. Você está percebendo que o que esse pessoal passou por causa da sua fé? Eles andavam errantes, vestidos de peles de ovelha, de cabra, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Eles não tinham onde reclinar a cabeça, não tinham paz. Foi assim com Davi quando fugia de Saul. Foi assim de Elias quando fugiu de Acabe, de Jezabel. Muitos homens dos quais o mundo não era digno. A fé deles no Senhor os tornavam indignos de um mundo, de conviver, de viver num mundo como esse. Queridos, não é uma mensagem popular essa aqui. Ela não dá ibope. Porque o que está sendo dito aqui é muito sério. Você pode sofrer dores extremas por causa da sua fé em Jesus. Você pode perder tudo. Talvez aqui no país onde a gente vive não seja uma realidade tão comum. Mas pense nos irmãos da África. Pense nos irmãos que perderam as suas vidas como missionários. Lembra a história de um missionário que perdeu toda a sua família. O pessoal que estava matando eles segurou o pai. Espadas, facas, e começou a matar. Filho pequenininho, morreu. Não vai negar Jesus? Matou. E o pai olhando. Chegou o filho de 10 anos. Ele olha para o filho. E o filho diz: pai, está tudo bem. Não nega Jesus. Morreu. Matou a esposa. E por último ele morreu. A nossa fé em Jesus é uma coisa séria, queridos. Às vezes o seu sofrimento é muito mais egoísta do que pela fé. Você está sofrendo porque Deus não deu aquilo que você queria tanto. Isso não é sofrimento pela fé, isso é sofrimento egoísta. Sofrimento pela fé é esses aqui. É quando você é rejeitado pela sua família, mas você não abre mão dessa fé que você abraçou. A sua fé em Cristo pode resultar em grande rejeição na sua vida. Você casa, está lá, vivendo bem, não é crente. Na hora que você se converte e passa a conviver com um cônjuge que não é cristão, ele começa a tornar a sua vida um inferno. Lhe rejeita, lhe critica, não quer estar perto de você, critica a sua fé, tudo que você faz. Se você olha para si mesmo, nesse sofrimento, e se acha uma coitadinha, um coitadinho, você vai perder de vista o que é mais precioso: sofrer pela fé em Cristo Jesus. Nós podemos sofrer rejeição. Eu sofri rejeição na faculdade. Críticas. Lá vem um crente. Sofri muito. Pessoas se afastam, não querem relacionamento, porque você é crente. Esse sofrimento vale a pena. O sofrimento que não vale a pena é o sofrimento que é promovido pelo seu próprio pecado. Esse não vale a pena. Mas é muito sério, queridos, essa declaração. A sua fé em Jesus Cristo pode resultar em perseguição contra a sua vida.
dentro do seu trabalho. Você pode estar sendo perseguido agora. Na semana que passou, a próxima. Seu chefe descobriu que você é crente. E ele odeia crentes. E ele começa uma perseguição contra você. Começa a boicotar seu trabalho, desprezar o que você faz, rejeitar o que você faz, diminuir o que você faz. E começa a tratar você com aspereza. Como responder a tudo isso? Queridos, 1 de Pedro, capítulo 2, de 13 a 19, você está sendo perseguido, criticado, rejeitado, afligido. Você precisa aprender como Jesus fez. O texto diz que quando ele era humilhado, ele não revidava, mas se entregava àquele que julga retamente. A partir do momento que você revida, Deus não atua. Não atua. Quando você vai para o Senhor, a coisa é diferente. Porque Ele entra dentro da situação. A sua fé em Cristo também pode resultar em uma morte dolorida. Como eu acabei de citar aqui, como a gente viu desse texto. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes você sabe do testemunho de pessoas que estão sendo criticadas pela sua própria família, porque depois de anos servindo a Deus, com fé genuína, estão lutando contra um câncer brutal. E as pessoas começam a criticar: que Deus é esse que você serve? Por que Ele permitiu que você passasse por isso? E começam a tecer grandes críticas a Deus, à igreja, à fé. De repente você conhece pessoas que estão lidando com isso. E é importante, e muitas delas entendem o privilégio que é sofrer por causa do Senhor. Ela diz: eu posso morrer, mas eu não abandono o meu Senhor. Não importa a doença, a luta, o tipo de vida que eu vou ter pelo resto da vida. Eu sei que quando eu morrer, eu vou alcançar uma ressurreição superior. O Senhor, na minha ressurreição, vai me dar um corpo que eu não vou mais precisar lidar com a dor, o sofrimento e as agonias dessa vida. A sua fé em Cristo, o servo fiel, ele enfrenta o sofrimento por meio da fé. E o servo fiel enfrenta o sofrimento com essa esperança. Está difícil. O que tem causado sofrimento para você? Sabe o que você tem que fazer? Se agarrar às promessas do Evangelho. Se agarrar às promessas da palavra de Deus. Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Essa é uma promessa. Nem sempre Deus vai nos poupar do vale da sombra da morte. Mas Ele vai nos pastorear dentro do momento de agonia e dor que nós estamos passando. Eu conheço a história de alguns irmãos aqui na igreja que lutam com a dor física. E é impressionante como a gente não vê eles murmurando, reclamando, não dizendo aquelas palavras: é assim mesmo, né? O que é que eu posso fazer? Você conversa, você só percebe que tem um problema, uma dor, porque ela é visível. Mas essa pessoa é totalmente consciente do Deus que ela serve. Queridos, eu quero encorajar vocês, através dessas declarações, a entender que a dor, independente da sua intensidade ou extensão, ela não deve enfraquecer ou diminuir a sua fé em Jesus.
Não deixe de olhar para Cristo, independente do sofrimento que você está passando. É normal, como crentes, sofrermos nessa vida. Ou por causa do mundo caído, ou por causa da fé que nós temos em Jesus. Esse mundo caído nos deu corpos imperfeitos. E nós lidamos com pessoas que odeiam o nosso Senhor. E nós não devemos odiá-las, nós devemos amá-las. Nós devemos orar por elas. Nós devemos servir. Queridos, essa mensagem não dá ibope, não é popular. Ela é fiel. Sua fé em Cristo pode lhe levar a uma vida de dor e sofrimento. Era a realidade. Nós vamos lidar com o sofrimento em algum momento da nossa vida. Não só um sofrimento comum, muitas vezes um sofrimento causado pelo próprio Deus. Paulo sofria, ele orou, e Deus disse o quê? A minha graça te basta. Paulo, você não precisa de cura, você precisa de graça, e é a minha te basta. Essa é a resposta para nós. Acorda todo dia, dor. Acorda todo dia e você pensa, Deus podia tirar isso logo. Você já orou. E o Senhor está dizendo, a minha graça é com você, rapaz. A minha graça é com você, irmã. Eu quero cuidar de você assim. Paulo foi chamado para sofrer por causa de Cristo. Queridos, para a gente fechar essa parte, eu não me canso de lembrar daquele texto de 2 Coríntios 4:16. No Paulo diz, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior se renova de dia em dia. Paulo estava dizendo, ainda que esse corpo ele vá se deteriorando, ou por causa da velhice, ou por causa do sofrimento provocado por doença, ou qualquer outro tipo de coisa, o meu espírito, o homem interior, se renova todo dia. Ele mostrava que é possível, mesmo que você enfrente um corpo que está sofrendo, responder com um espírito alegre, renovado, forte, firme, para a glória de Deus. Lide com o seu sofrimento com a esperança do Cristo que sofreu e nos ensinou através do seu sofrimento. Se o nosso Deus sofreu, irmãos, nós não somos melhores do que Jesus. Às vezes eu vejo no aconselhamento pessoal assim, pastor, você acredita que eu fui humilhada desse jeito? Eu digo, eu não sabia que você era mais importante do que Jesus, querida. Estou vendo agora. Pois é, deixa eu lembrar para você, sabe o seu Deus? Sei, ele sofreu, pior do que você. Aí foi. Estou dizendo, está aqui. A gente precisa olhar para ele como nosso modelo. Essa foi a parte um pouco mais pesada. Você está assim desanimado. Amém, irmão? Você ficou assim. Eu falei, poxa, estava tão legal a primeira parte. Vitória, alegria, conquista. Eu vi o pessoal cantando ali. Seu sangue, né? Vem com nosso general é Cristo. E o pessoal cantando, pulando, cântico de vitória, alegria. E uns crentes ali que estavam para rodopiar perto de mim. Um pessoal que às vezes fala que está doente, os tornozelos pulando. E falei, ó, Deus operando aqui, o negócio está sério. Aí agora dá aquela, falou assim, poxa, a primeira parte estava boa. A segunda não foi muito legal, foi realista. Mas não era o que eu queria ouvir. Eu não vou deixar você sem esperança. Amém? Olha o que vai dizer o 39, 40. Qual é a realidade dos que vivem pela fé? Eles alcançam
Eles alicerçam sua fé nas promessas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia planejado algo melhor para nós, a fim de que eles fossem aperfeiçoados sem nós. O texto diz aqui, todos esses receberam um bom testemunho por meio. Repare que o texto não diz que eles adquiriram bom testemunho. O texto diz que eles receberam. É uma ação externa. Então, quem foi que creditou a eles esse bom testemunho? O próprio Deus. O bom testemunho deles aqui, pela fé, pelo que sofreram, ou pelo que conquistaram, não vinha exclusivamente da força deles para realizar as obras. Deus avaliou, Deus olhou e Ele creditou. Obtiveram bom testemunho pela fé. Quando a gente vê o capítulo 11, verso 2, Abel, Deus diz que ele obteve bom testemunho. Noé, Enoque, versículos 4 e 5, obtiveram bom testemunho. Deus avaliou as obras dele e entendeu que eles eram homens de fé. Isso é importante, irmãos, para nós, porque não é necessariamente a forma como fazemos, é como Deus está vendo o que nós estamos fazendo. Porque você pode fazer a coisa certa com a motivação errada. E aqui Deus deu para eles esse bom testemunho. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. O que é que Deus havia prometido aos crentes do passado? Bom, a gente percebeu que Abraão, Isaac, essa turma, Abraão recebeu a promessa de um filho. O texto aqui, novamente, ele não é específico em apontar para essa questão, que nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Ele não diz o que havia sido prometido. Dá para a gente perceber, ou ter uma ideia, por conta de todo o texto, todo o livro de Hebreus, a gente lendo, a gente vai chegar a algumas conclusões. Então, quando esses homens receberam essas promessas de Deus, um aspecto inicial, eles tinham fé no cumprimento delas ainda no seu tempo, mas não receberam. Visualizaram, mas não receberam. Há um texto que é Hebreus 11, 10, 13 e 16, que aponta para uma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Viram-nas de longe, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que não estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam uma oportunidade de voltar. Então esse texto está mostrando que a promessa não estava ligada à posse de uma terra, era de uma outra coisa. E aí ele vai mostrando. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Então, muito provavelmente, essa promessa, com base nesse texto anterior, pode estar se referindo a essa cidade, cujo arquiteto é Deus. Provavelmente ele se refere à Nova Jerusalém, a cidade que Deus menciona em Apocalipse 21, de 9 a 27. Os judeus, Israel, é um povo que Deus ainda tem plano para lidar com eles. Esses cristãos que o autor de Hebreus está falando com eles receberam a promessa da vida eterna, viram Cristo Jesus, e agora são pessoas que aguardam essa esperança de maneira completa. Essa cidade aqui, repare, o texto não diz uma terra,
uma cidade. E muito provavelmente essa cidade é a Nova Jerusalém, que vai descer dos céus. Quando? No fim da grande tribulação. Aliás, o milênio, no fim da tribulação, é estabelecido. Depois de 1000 anos, Deus vai tornar nova todas as coisas. E nesse momento, a Jerusalém desce do céu. Essa cidade, provavelmente aguardada por eles lá atrás, é uma esperança aqui escatológica. Estão olhando para isso e aguardando. E a Jerusalém, que é descrita em Apocalipse, ela na verdade é um grande templo de adoração ao Senhor. Aqui estabelecido nessa terra, para que todos juntos, igreja e Israel, possam celebrar a Deus pela eternidade. Porque Deus havia planejado algo melhor para nós, a fim de que eles fossem aperfeiçoados sem nós. Esses homens receberam promessas. Eles contemplaram algumas. Não as receberam de forma completa e permanente. Por quê? Porque era plano de Deus incluir a igreja nessa nova dispensação. Deus, quando estava tratando com esses crentes do passado, nós já fazíamos parte do plano dele. Por isso, muitas promessas não foram concretizadas. Porque Deus tem um povo para inserir, para colocar dentro desse grupo final, que haverá de adorá-lo por toda a eternidade. Israel convertido e igreja, juntos, adorando a Deus eternamente. Eles receberam, Deus havia planejado algo melhor, a fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Lá atrás, eles tinham algumas coisas que eram interessantes. Tinham o templo, sumo sacerdote, as alianças, o sacrifício. Todas essas coisas serviam como sombra para Cristo. Eles tinham tudo isso. Porém, para os crentes aqui, que ele está escrevendo em Hebreus, esses crentes têm algo melhor do que eles, que é o quê? Um sumo sacerdote melhor, Jesus. Não era mais aquele sumo sacerdote que era falho. Um sacrifício melhor. Não era mais um sacrifício de touros, de ovelhas e bodes. Era o próprio Cristo que deu o seu corpo. E uma aliança melhor do que a que eles tinham. Todas as promessas feitas a Israel serão recebidas. E a igreja e Israel desfrutarão delas para todo sempre. Amém. O texto disse que Deus deu bom testemunho deles. Eu quero levar você a refletir sobre a sua vida com uma pergunta. Com base no tipo de fé que você tem hoje, que testemunho Deus daria a seu respeito? Com o tipo de fé, com o tipo de vida que você está tendo hoje, Deus conhece as intenções do seu coração. Quando você ora, quando você fala da palavra dele, quando você faz qualquer coisa no reino dele. O que Deus diria a seu respeito? O servo fiel, ele vai entender que o sofrimento ocasionado pela fé, ou as vitórias, resultará em bênçãos. Aliás, o seu sofrimento resultará em bênçãos superiores na eternidade. Queridos, o crente lida com essa vida focado nas promessas da eternidade. Nós estamos convivendo nesse mundo, nesta vida, mas o nosso foco, o nosso coração tem que estar na eternidade. Você sabe o que é que significa ansiedade? Um coração dividido. Parte dele na terra e no céu. Ele não consegue ter paz. A cabeça do crente, nós vivemos aqui, os pés na terra e o coração no céu.
Os pés na terra, coração no céu. É assim que a gente vive aqui. A gente vai conseguir lidar com sofrimentos. A gente vai conseguir conquistar vitórias e não deixar que as vitórias se tornem maior do que o Senhor e nos leve à idolatria. A gente vai conseguir ter uma boa relação de intimidade com o Senhor e de proclamação do seu evangelho para descrentes. Queridos, a carta de Hebreus nos lembra que independente do que nós estamos passando, nós precisamos olhar para cada uma dessas coisas pela fé. Todos esses homens do passado se tornaram modelos de fé para a gente seguir. Eles passaram por lutas, provações, dor, e eles conquistaram essa vida plena com o Senhor. Eles não abandonaram a sua fé, e eles receberam de Deus uma declaração fantástica. Obtiveram o bom testemunho. Queridos, que bênção é a gente ouvir Deus olhando para nós e dizer: você teve um bom testemunho. Você viveu pela fé. Eu quero concluir destacando que a vida cristã, ela desfruta de uma fé que não retrocede, que recebe a aprovação de Deus, que nos faz perseverar, que agrada a Deus e que o leva a conquistas, a suportar provações e a receber as promessas de Deus. Assim a gente encerra o capítulo 11 do livro de Hebreus. Vamos ficar de pé, vamos orar. E eu gostaria de a graça de Deus por nossas vidas durante essa semana. Eu gostaria, irmãos, de orar pela sua vida agora. Que você tem enfrentado problemas pela fé. Você tem enfrentado lutas, dificuldades. Se Deus falou ao seu coração hoje, você está saindo daqui com uma firme decisão de viver pela fé, de enfrentar os problemas que você está lidando. Eu quero orar por você hoje à noite. Há alguém aqui assim? Levante sua mão. Estou saindo daqui, mas eu estou tomando. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. E estou falando para você que é crente, irmão. Você que quer tomar uma decisão de vencer essa vida de fraqueza, de se tornar alguém que vai viver pela fé, que mesmo diante de sofrimentos e rejeição não quer recorrer, não quer se afastar, quer enfrentar esse problema. E é com você que eu estou falando agora. E eu quero orar pela sua vida. Alguém assim, eu quero orar. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, queridos. Eu quero fazer um segundo convite. Amém? Alguém hoje à noite, que diante de tudo que viu, gostaria de entregar a sua vida a Jesus. E dizer: olha, eu quero viver pela fé nesse Jesus que foi pregado. Há alguém hoje à noite, para nós orarmos pela sua vida? Você pode levantar, amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Pode vir aqui, irmão Carlos. Há mais alguém? Se tiver, você pode vir, saia do seu lugar, pegue o crente que está do seu lado aí, venha junto com ele, e nós queremos orar pela sua vida hoje à noite. Amém, queridos? Amém. Louvado seja Deus. Há mais alguém de entregar a sua vida a Cristo? Se tiver, nós queremos orar pela sua vida. Bom, vamos orar. Quero convidar aqui o pastor Dário para orar. Minha voz já está indo embora. Pela fé, ela ainda aguenta até o momento que o Dário chegar.